bom dia. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais um dia para a glória de Deus. E nesse dia de hoje, estou aqui, meditando a palavra de Deus. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês, que se encontra ali em Marcos, no livro de Marcos. Vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus juntos, vamos? No início do capítulo, vamos ver que o Senhor Jesus, ele estava ensinando a multidão. E ele começou a ensinar a respeito das parábolas do semeador. E ele fala, presta atenção que eu vou ensinar. Ele estava dentro do barco, sentado na água, no mar, e as pessoas estavam na areia, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Aí, depois você vai ler aí, do capítulo 4, do versículo 1 até o 20, que vai explicar tudo certinho. Mas eu vou dar uma resumida, porque não tenho tempo para estar aqui lendo tudinho, para vocês. E nem dá, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então, eu vou falar rápido, em poucas palavras, o que Deus colocou no meu coração. Então, vamos ler o versículo 13. Então, vamos ver que o Senhor Jesus era o professor, era o mestre. Estava ali ensinando. Isso me chamou a atenção, porque ele era o mestre, o próprio Jesus estava ali ensinando a multidão. Então ele subiu dentro do barco, sentou para ensinar a multidão e contou uma parábola, porque para algumas pessoas o ensino tem que ser tipo uma historinha, contar devagarzinho para que as pessoas entendam, Se você quer que a palavra que vai ser semeada entra no coração e faz morada. Então, você tem que explicar devagar, de maneira que a pessoa entenda. E então, era isso que Jesus estava fazendo, contando uma parábola para que todos tivessem ali e viessem entender o que ele estava explicando. Falou para os seus discípulos, vocês não entendem essa parábola? Ele fez uma pergunta, porque ele falou, no terreno cheio de pedra, que a palavra, o semeador semeou, terreno cheio de pedra. Aí ele falou que semeou sobre os espinhos e também semeou numa terra fértil, uma terra boa. E os discípulos, quando só estava eles e Jesus, eles perguntaram, por que o Senhor estava contando em parábola. E ele explicou para que todos vinham ouvir e entender. Mas se vocês não entenderam a parábola, eu vou explicar de novo aqui para vocês. E ele explicou. Mas ele falou assim, como que vocês vão entender as outras parábolas? Jesus, ele falou que os que ouviram não iam entender, os de fora. Mas a quem foi dado o reino, esses entenderiam acerca da parábola. Então ele falou para os discípulos, vocês entendem o mistério do reino. Agora, os que estão de fora não vão entender. Eles vão ver e não vão entender. Eles vão ouvir e não vão entender. É só para quem está fazendo parte do reino que vai entender o que significa as parábolas. Mas vocês não entenderam essa parábola? Então como que vocês vão entender as outras? Então, é assim. Nós estamos numa escola, estamos aprendendo, todo mundo junto, aprende. Só que uns entendem, outros não. Tudo depende se você está verdadeiramente no reino, fazendo parte do reino, com atenção, prestando atenção e querendo aprender. Porque muitos vão no culto, vão para encontrar amigos, vão para fazer conversa, vão para ficar andando para frente e para trás, Ficam distraídos com tudo e com todos. Outros ficam lá dentro só de corpo, mas a mente está lá fora, pensando no que tem que fazer de jantar, de almoço, quem vai chegar, quem está indo embora. Fica tão longe, mas está tão longe. Como que vai aprender? Não tem como aprender da palavra de Deus. Por mais que a pessoa esteja ali na frente se matando, explicando a palavra de Deus, que é o reino, a pessoa que está ali, distraída, ela não vai aprender. Não vai, pode estar junto na mesma escola, mas não aprende. Então, existe diferença quando a pessoa está ali, concentrada, centrada, pensando e aprendendo no que está falando na palavra, prestando atenção. Aí, ouvindo, não só escutando. Uma coisinha que vai pegar crente desapercebido é a tal da distração.
Jesus vai voltar e vai pegar muita gente distraída, envolvida com coisas terrenas, cercado por coisas daqui, ó, com coisas daqui. Nem o pensamento lá do alto, nada, só da terra. Centrada, pensando só no ganho, pensando só no trabalho, pensando na vida alheia, pensando na própria vida, mas não se preocupando com o reino. E isso vai deixar crente para trás. O arrebatamento está chegando. E isso vai deixar muita gente aí, perdida, sem saber o que fazer, porque Jesus vai vir e vai levar aqueles que estão aprendendo e praticando a palavra dele como deve ser, pregando a palavra verdadeira, sem tirar um A, sem tirar um tio, sem tirar um pingo que quer. A própria palavra de Deus vai dizer que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, para isso, você tem que estudar, você tem que aprender. Você está aqui numa escola, a escola de Jeová. Então, pregadores da palavra de Deus, ele vai viver situações para ele ter motivo para pregar. Lembra? Só você olhar na Bíblia. Ezequiel foi tirada a delícia dele para mostrar para o povo de Israel o que ia acontecer. Então é assim, você vai viver situações na sua vida para que você tenha motivo de sobra para pregar. E não vai faltar palavra para você ministrar. Porque você é pregador da palavra, então você vai viver situações que vai te levar dentro da Bíblia, tem situações que você vai buscar orientação na Bíblia e Deus vai te falar. Assim, ó, tete a tete. Ele fala. Quando você tem um problema, você busca na palavra de Deus e ele vai te falar. Ele vai te revelar. Porque o Espírito Santo, ele não deixa ninguém enganado. Jesus, no verso 14, ele começa a explicar. O semeador, o que ele semeia é a palavra. O que ele semeia é a palavra. Esse é o semeador. Aí, à beira do caminho, a palavra vai ser semeada, mas vem Satanás e rouba a semente que foram lançadas à beira do caminho, porque tem gente que está à beira do caminho. Ela não está no caminho, ela só está à beira. É aqueles que estão distraídos, mas muito distraídos. Vai na igreja porque tem um amigo, vai na igreja lá de vez em quando, e quando vai ainda não está concentrado, prestando atenção no que está acontecendo, ali dentro, no trono da graça, no altar, porque é de lá que vem a bênção. A bênção não vem nem da direita nem da esquerda, tanto que Jesus já falou lá, ó, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para mim, que é de mim que vai vir o seu socorro. Então, aí tá distraído, ó, olhando para lá, para cá, que nem ventilador, ó, para lá e para cá. Perdido, distraído, como você preferir. Seja qual a palavra que você prefere ouvir, mas está distraído, está à beira do caminho, não está concentrado, não está no caminho, porque para você estar no caminho, você tem que saber que você está ali, não só de corpo presente, você fala assim, Jesus, agora eu quero só pensar no que o Senhor tem para falar para mim aqui, eu vim aqui buscar uma palavra da tua parte. Não importa quem está pregando, mas eu vim aqui para ouvir uma palavra da tua parte. Aí você vai olhar na sua Bíblia o que a pessoa está pregando e verificar, né? Se está certo o que ela está pregando. E pronto! E toma aquela palavra para o seu coração. Agora, não é deixar Satanás roubar a palavra que foi lançada, uma semente que foi lançada. Porque palavras é semente e são lançadas. E você está ali tão distraído que você não pega nenhuma palavra de bênção para a sua vida e quer viver bênção como? Não tem jeito, sinto muito informar, mas não tem jeito, Satanás rouba mesmo, para quem está à beira do caminho. Jesus segue ensinando, ele fala o seguinte para os seus discípulos, olha, a palavra, né, o semeador vai lançar no terreno cheio de pedra, né, pedregoso, ele vai lançar a semente ali. A palavra que foi lançada ali, ou seja, a semente que foi lançada nesse terreno, ela até nasce, mas não tem raiz. Ele recebe com alegria aquela palavra. A pessoa recebe aquela palavra com alegria. Esse é o terreno cheio de pedra. Recebe a palavra com alegria, até fica alegre, porque recebeu aquela palavra, aí vai embora, chega ali na porta, já perde a bênção. Muitos perdem. Porque recebeu a palavra com alegria, chegou no meio do caminho, conversou com o irmão, perdeu a bênção. O irmão falou mal de outro, não sei o quê. Perdeu a bênção. Como que vai embora alegre? Embora alegre. Porque a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, aí ó, nesse versículo seguinte, ele vai falar,
quando vem a perseguição, a tribulação, por causa da palavra, muitos desistem e perdem a bênção. Então a palavra não fica no terreno cheio de pedra, não fica. Não fica porque não tem raiz. Recebeu até com alegria, mas não fica porque não tem raiz. Veio a tribulação, veio a perseguição, veio uma fofoca, veio aquilo que você menos esperava, ou então o mesmo problema você acabou de catar de volta para levar para casa, ao invés de deixar ali, né? Você leva para casa, aí acabou de perder a bênção, acabou de... A palavra não fica no coração, porque ela já começa a viver tudo que estava vivendo antigamente. Aí o que acontece? Não tem raiz no terreno cheio de pedra. Nós vimos o terreno de pedra. Agora ele fala que o semeador lança sobre os espinhos. Olha só, o semeador lançou a semente sobre os espinhos. E aí o que acontece? A pessoa ouve a palavra, mas não frutifica. Vem a tribulação, a perseguição, a tribulação, e a palavra não é frutificada. Ela até ouve a palavra, ela até escuta a palavra como deve ser, tudo certinho. Só que não frutifica, porque vem a perseguição, a tribulação, abafa a palavra, faz com que ela esquece aquela palavra que ela ouviu de ânimo, de vigor, que ela vai vencer, porque em todas as coisas ela é mais que vencedora. Se você permanecer firme e fiel, você vai vencer, que Deus está contigo todos os dias. Essa é a palavra que você ouve, que você até ouve essa palavra. Mas aí vem a perseguição, vem a tribulação, vem tudo aquilo que você não gosta, aí ela fica tão preocupada com as coisas dessa vida, com os ganhos, com dinheiro, né? Com a vida financeira, com problemas com família, com problemas de saúde. Fica preocupada com essas coisas aqui e abafa a palavra. Ela não lembra que em Deus, você tem tudo que você precisa. Ela esquece que em Deus você tem tudo. Aí abafa a palavra que você ouviu de ânimo, de vigor, né? Que você é mais que vencedor, que em Jesus, se você se arrepender dos seus maus caminhos, Ele sara a sua terra, Ele te cura, Ele te limpa, Ele te transforma. Esquece essas palavras maravilhosas que o próprio Jesus deixou para nós, para que nós possamos viver elas no dia das nossas aflições. Então, aí abafa. Aí o que acontece? É no meio dos espinhos, abafa a palavra. Você esquece, né? A palavra se torna infrutífera, né? Não vai dar fruto, e aí não vai produzir frutos, nem 30, nem 90, nem 100, nada. Ok? Você deixou que os problemas dessa vida abafassem a palavra que você ouviu e recebeu. Lembrando que no mundo nós vamos ter aflições. Então, já foi falado isso há muitos anos, que teríamos aflições. Então, nós temos que lidar com a situação, guardando a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele, né? E para dar fruto, nós não podemos deixar abafar a palavra de Deus. Nós recebemos a palavra, aprendemos sobre Ele, nós temos que falar a palavra, semear a palavra para todos que estão ao nosso redor. No trabalho, na escola, aonde você tiver oportunidade, pregue a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. Em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra de Deus. Por quê? Se você estiver fazendo isso, é sinal que você não está no terreno cheio de espinhos. Você está no terreno bom. Você está semeando a palavra de Deus. Está fazendo o papel do semeador, semeando a palavra de Deus, né? Verso 20, vamos ver que o semeador lança a semente numa terra boa. E essa terra boa, a pessoa que é a terra boa, ela vai ouvir a palavra de Deus. E ela vai dar fruto, 30, 60, 100 por um. É assim que está escrito na minha palavra, aqui na minha Bíblia. Então é isso, minha gente. Que você possa ser uma terra boa para poder dar frutos, né? Porque a árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Então que nós possamos dar frutos. E frutos que permaneçam,
né? Não é só dar fruto, porque tem gente que dá fruto, só que o fruto não permanece. Tem gente que dá fruto, só que aí vem outra pessoa e mata o fruto, aí a pessoa vai embora. Então, temos que ser vigilantes, né? Ganhar as almas para Jesus e manter elas na presença do Senhor, com amor, com zelo, ensinando todos os dias, porque às vezes a gente ganha uma pessoa, né, e ela ainda não tem aquela sabedoria que nem a gente já tem, porque a gente já está ali mais tempo, né? Então a gente vai aprendendo, então tem que ter paciência com os crentes bebês que estão chegando, né? Temos que ter paciência. E aqueles que são mais maduros têm que suportar os mais novos, né? Dar ensinamento, dar exemplo, dar bons testemunhos, né? É uma pessoa mais madura, uma pessoa mais sábia, então suporta. É assim que a palavra de Deus fala. Você se acha super crente, então você suporta aquele que tem, né, pouca fé, porque ainda vai errar muito, vai errar, mas vai aprender e vai morar no céu para a glória de Deus, aqui tudo é para a glória de Deus, né? Lembrando que nós estamos aqui de passagem, Não temos que viver brigando uns com os outros, temos que amar, né? Amar. Isso é um mandamento, né? Amar o teu próximo. Isso é um mandamento. Esse barulhinho, gente, é que eu tô medindo a pressão. Estou com controle aqui de pressão. Hoje eu vou tirar para a glória de Deus, mas tá tudo bem, tá? Não se preocupe. Gente, se a palavra falou com vocês, olha, vai explodir. Se a palavra falou com vocês, olha, compartilhe, né? Para que o youtuber, né? Ele vê esse conteúdo como uma coisa boa. A palavra de Deus palavra de Deus é uma semente lançada. É bom. Evangelize, ganhe almas, seja sábio. Porque a palavra de Deus diz: quem ganha almas, sábio é. Faça a sua parte, evangelize, compartilhe, curte, fala amém, glória a Deus, que você vai deixar eu feliz aqui do outro lado, tá bom? Um beijo no seu coração. Paz, Senhor.